Pessoal, boa tarde a todos. Estamos aí, já são 4 da tarde, então vamos dar início aos trabalhos para não prejudicar aqueles que foram pontuais. Bom, meu nome é Luciana Gil, acho que a maioria aqui já me conhece, eu sou sócia da área ambiental do Bichara Advogados. É um prazer poder, mais uma vez, tratar um pouquinho dos assuntos ambientais com vocês. O objetivo do webinar de hoje é ter um foco em governança e sustentabilidade, e isso voltado às indústrias de base. A gente vai entender dos nossos convidados um pouquinho dos desafios que eles têm enfrentado nesse período e quais os planos para a retomada pós-pandemia. Bom, essa semana, não podia deixar de comentar, a gente teve a grata coincidência de ter o episódio da carta dos empresários para o vice-presidente, para o Mourão, né? Foram 38 grandes empresas que fizeram pleito ao governo de ações voltadas ao combate do desmatamento da Amazônia. Hoje mesmo saiu no Valor já uma resposta do governo para isso, de que medidas estão sendo tomadas e já estão em andamento. E o interessante é que esse movimento aqui interno no Brasil vem muito por conta de uma tendência já europeia, né? E não se trata meramente de uma preocupação reputacional, mas sim do potencial prejuízo econômico que a imagem do país representa, né? Tanto para os investimentos estrangeiros quanto brasileiros. Então, o Brasil tem construído uma imagem muito negativa frente às questões ambientais, na contramão do que estava há muito tempo, desde a Eco 92, né, tinha um desenvolvimento muito intenso nas questões ambientais e que hoje isso vem sido afetado e abalado. E aí o plano ambiental hoje já afeta o fluxo financeiro, então ele passa a ser líder de preocupação internacional, inclusive. E a sigla da vez hoje, né, em inglês é o ESG, em português é o ASG, Ambiental, Social e Governança, e isso significa que cada vez mais as empresas se preocupam em, com base nesses 3 pilares, criar metas internas, ações cada vez mais verdes na sua operação, a retomada da economia, né, agora no pós-pandemia, com a meta do baixo carbono. Então, todo esse movimento, a gente vê como nunca antes, né, grandes empresas na capa dos jornais, todo dia demonstrando as ações ambientais que vêm sendo adotadas, as ações que a gente chama as ações verdes. Então, o objetivo agora é ouvir um pouquinho de como que os nossos convidados vêm lidando, né, dentro de uma indústria de base, que é uma indústria que tem um potencial significativo de impacto negativo ao meio ambiente, que está sempre com medidas muito restritivas no âmbito do licenciamento ambiental, indústrias pesadas e que demandam um complexo e rígido controle ambiental. Então, nada melhor do que ouvir nossos convidados para entender um pouquinho de como têm sido os desafios de hoje em dia. Então, para tratar um pouco da indústria de cimentos, contamos com Pedro Campani, gerente jurídico da Votorantim Cimentos, Siderúrgica Thales Baleiro Teixeira da Gerdau, Petroquímica Bruno Maia Souto, da Braskem, Mineração Leonardo Gandara, da Equinox Gold. Bom, vou começar aqui então com Pedro. Pedro, muito obrigada, de novo estamos juntos aí, queria ouvir um pouquinho de você sobre, fique à vontade para contar um pouco dos desafios da Votorantim e quais os planos de retomada no pós-pandemia. Ok, Luciana, obrigado pelo convite. Tá, agradecer também aqui a participação dos colegas, o Leandro Gandara, o Thales, o Bruno. Tá um prazer dividir aqui esse painel com vocês. Tá? A gente aqui da Votorantim Cimentos, né, a gente está tendo um grande desafio agora nessa pandemia por conta de ser uma empresa que envolve tanto mineração, quanto transporte, quanto o comércio, né, dos produtos de construção civil, né? A gente atua no Brasil inteiro, a gente é líder de mercado, a gente também atua em 11 países, né, além do Brasil. Tem uma história aí de 87 anos, tal, de produção de cimento no mercado brasileiro e depois para o mercado internacional. E a gente atua desde a ponta da extração até o comércio. Então, as medidas que foram tomadas aí ao longo da pandemia foram bastante confusas, né, para o nosso setor, né?
Primeira discussão se a construção civil entrava como interesse, atividade essencial ou não. Depois a mineração entrava com atividade essencial ou não. Tiveram que sair atos, decretos para complementar a lei da pandemia. Depois o próprio comércio de material de construção teve de questionamento aí você tinha uma norma federal declarando as atividades como essenciais sendo asseguradas, mas várias normas estaduais e municipais não ratificando esse entendimento. Teve caso até de pedir para fechar restaurantes das plantas, porque confundiram refeitório industrial com restaurante. E não precisamos entrar com nenhuma ação judicial, como outras empresas tiveram que entrar, né? Graças a Deus, a empresa sempre por um diálogo muito tranquilo aí com os stakeholders, e não precisamos fazer um socorro ao judiciário. Mas houve muita instabilidade no ponto. Por outro lado, também a gente foi fortemente atingido economicamente com a redução da demanda do mercado, né? Tivemos que desligar vários fornos, e isso impactou financeiramente forte a empresa, mas a empresa também aderiu ao programa do Não Demita, então não houve redução de quadros nem de salários aqui do pessoal até agora o mês de julho. Tá? A gente está revisando as provisões agora, vamos ver como vai ficar no próximo mês. Agora, aproveito o momento aqui para chamar assim, o controle, que eu achei muito interessante o painel que vocês desenharam de Bichara, para falar sobre indústria de base e tal, construção civil, para a gente lembrar um pouco assim que a essencialidade da atividade das indústrias de base ela é essencial por si, porque elas criam as condições para as atividades econômicas se desenvolverem, né? Então, como eu digo, assim, a gente pavimenta as estradas para as pessoas circularem, né? As ruas, né? E as calçadas para as pessoas circularem. A gente dá as condições para as indústrias mais de ponta poderem ter os produtos e meios para poderem exercer suas atividades. Então, um bloqueio desse tipo de operação afeta todo o sistema econômico em cascata, né? Dentro da mineração quanto da indústria de construção, né? Eu lembro de eu conversando com alguns promotores aqui da discussão, eu falei assim, você tem que ter o seguinte, a construção civil, ela tem a situação de que o cimento hoje que eu forneço, ou o concreto, ele vai servir tanto para uma loja, quanto para um presídio, quanto para um hospital de campanha ou uma ampliação de um posto de saúde que está sendo feito para combater o coronavírus. Então, a essencialidade é pela própria natureza, não tem que discutir muito aqui, mas não deveria ser tal. É porque se não tiver essa produção, não vai ter condição de outras atividades essenciais se desenvolverem também, né? E a indústria de cimento, em específico, ela tem características muito próprias que, ao mesmo tempo que ela tem, no ponto de vista de sustentabilidade, uma grande pegada ecológica, especialmente os gases de efeito estufa, porque os fornos de clinkerização são a segunda maior fonte de emissão de gases de efeito estufa, né? Ela tem uma condição muito importante também, que é o coprocessamento de resíduos, né? A gente utiliza na cadeia de produção para produzir o clinker, que é uma das matérias que compõem o cimento, a gente coprocessa tudo quanto é tipo de resíduo perigoso, resíduos urbanos. Então, a gente consegue, dentro dessa indústria, fechar um ciclo de vida do produto para desafogar a pior forma de uso da destinação de um resíduo sólido, que é o destino para o aterro sanitário, né? Que aí dali não tem volta, né? O máximo que ele vira vai virar metano para virar energia, mas o resíduo vai continuar lá no solo, né? A gente vai estar limitando aí um recurso tão precioso do nosso planeta quanto é terra, né? Então, a indústria de cimento ela tem essa peculiaridade também. Ao mesmo tempo que ela tem uma pegada ecológica forte dos gases de efeito estufa, ela tem uma função dentro da cadeia de ciclo de vida do produto, sustentabilidade na gestão de resíduos, muito importante. Ela é a solução para vários tipos de resíduos que ainda não têm tecnologia para serem reprocessados ou reutilizados, né? Então, quando você tem um resíduo que é perigoso e às vezes precisa ter uma destinação e que o próprio aterro pode ser um outro risco, os fornos de clinkerização conseguem anular esse risco, transformando aquilo tudo em clinker, né? Então, é uma função importante, muito, muito interessante também e ambientalmente relevante na cadeia de ciclo de vida de produtos, né? Que normalmente isso é um pouco esquecido quando a gente fala de indústria de cimento, né? E mesmo na maior pegada ecológica, que é a questão da emissão dos gases de efeito estufa,
todo o setor cimenteiro e a Votorantim Cimentos em especial tem assumido os compromissos de redução ativa nas emissões de seus gases de efeito estufa, mesmo com o aumento de produção, tá? Então, a gente tem, se vocês pegaram nossos relatórios integrados, tal, tem feito compromissos e tem chegado a resultados positivos de redução dos gases de efeito estufa dentro das metas do desenvolvimento sustentável para as indústrias de base, né? Então, hoje a gente tem uma redução aí mais de 20% com a meta base dos anos 90, que a gente emite de gás de efeito estufa. Hoje, a gente tem investido em tecnologias fortes e isso passa também no coprocessamento de resíduos especiais para conseguir reduzir ainda mais o uso, a emissão desses gases. Tá? Estamos investindo em novas tecnologias também. Criamos uma marca nova no ano passado, chamada Verdera, que é uma marca de serviços de coprocessamento de resíduos, né? A gente está agora investindo pesado em capacitação dos municípios em poderem gerir os seus resíduos urbanos de forma que eles possam ser aptos para serem coprocessados em indústrias cimenteiras, tá? Essa é uma ação da Associação Brasileira de Cimentos Portland também, ação institucional muito importante, porque não adianta você só ter um processo de coleta seletiva do município se não houver a estrutura adequada para nessa coleta também você pegar parte daquilo que não é reciclável e poder transformar em componente de resíduo urbano para ser coprocessado, né? Senão o destino final desse resíduo vai separar no aterro também, né? E também não é qualquer resíduo que pode ir para um forno clean, né? Tem resíduos que são proibidos por lei de ir para forno clean, que é resíduo de saúde não pode, resíduo organoclorado não pode, mas uma série de outros resíduos perigosos podem ir, né? E tem tido experiências muito interessantes aí para a própria gestão dos municípios no risco e no problema que é o resíduo sólido urbano e resíduos perigosos, né? A gente recentemente conseguiu fazer uma ampliação da licença no Paraná, que a gente agora vai conseguir coprocessar 30% dos resíduos sólidos urbanos da região metropolitana de Curitiba, tá? Só uma planta da Votorantim, lá localizada em Rio Branco, vai conseguir fazer esse coprocessamento. Já estamos ampliando, a pandemia agora atrasou um pouco o processo, mas já estamos autorizados a fazer isso. E isso é um ganho muito importante para o município, para os cidadãos, para os contribuintes, porque também deixa mais barato a taxa de resíduo sólido urbano, porque a gente tem um sistema de disposição final de resíduo urbano, apesar de ter uma política nacional de resíduos sólidos, muito inadequado, né? A gente tem uma política que remunera o serviço pela quantidade de lixo produzido, né? Enquanto, na verdade, tem um equilíbrio também pela quantidade de lixo evitado, né? O que a gente quer é evitar lixo, né? Mas quando você cria um sistema que você remunera a pessoa pelo lixo produzido, não tem esse incentivo para reduzir a produção do lixo, né? Então, é um modelo que a gente tem que pensar mais à frente também como país, como é que a gente quer tratar no nosso resíduo como um todo. Talvez agora com o novo marco de saneamento também, né? Porque todo mundo acha que saneamento é só esgoto, né? E água não, mas resíduo sólido urbano também entra no saneamento, né? Possa ser revisitado. Isso aí também é uma coisa que a gente tem que pensar aí como setor e como práticas sustentáveis aí para as futuras gerações. Por outro lado também, o que a gente está trabalhando aqui para a retomada, né? Porque nós já estamos em isso de retomada. Aí eu quero tratar com vocês dois assuntos que eu acho muito importantes para falar da retomada, tá? Uma como eu comentei, a gente tem feito esforços para conseguir tornar todas as nossas plantas aptas para fazer coprocessamento de resíduos perigosos, mas há estados ainda que não regulamentaram esse tipo de coprocessamento, tá? Então, a gente está fazendo um trabalho institucional aí, junto com o setor, para conseguir ver se a gente consegue regulamentar aí o coprocessamento de resíduos perigosos nos estados em que isso ainda não está devidamente regulamentado, tá? Estados como Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro já permitem. Agora, tem estados aí, incrivelmente São Paulo ainda não permite, né? E a gente está trabalhando aí para ver se a gente consegue mudar essa situação. Vê que curioso, né? Por exemplo, eu sou da época que quando eu comecei a estudar direito ambiental, né, pneu era um problema, né? O pneu, ninguém recicla pneu acumula da dengue e tal. Hoje, conseguir pneu como resíduo é uma briga, né? Porque o pneu é um resíduo super perigoso, é super valioso, porque tem um potencial calorífico muito bom. Então, as próprias empresas ficam disputando aí para poder coprocessar pneu, né? Já virou um resíduo valioso, né? Eu sou da época que não valia nada, né? Hoje vale mais, vale muito, né? E tá até difícil achar, né? Mas é uma das características que quando a gente vai ampliando as práticas de sustentabilidade, aquilo que não tinha valor nenhum, às vezes fica muito valioso, né? Tá aí o alumínio que não nos deixa mentir também.
Mas esse é o primeiro ponto que eu falei. E o segundo ponto, que é uma reflexão que eu trago aqui também, é como essa figura da essencialidade que a gente agora vivencia nesse cenário de pandemia, né, vai refletir na seara ambiental pós-pandemia, né? A reflexão que eu trago aqui é, bom, você tem uma série de regulamentos, tanto federal, estadual, municipal, dizendo que existem atividades que, para a sociedade brasileira, não podem parar, são essenciais. Tá, entendemos isso, que durante a pandemia elas eram essenciais. Mas é agora pós-pandemia, tá? Elas continuam sendo essenciais de uma maneira para priorização de licenciamento, elas continuam sendo essenciais para poder ter um maior subsídio para uma retomada econômica mais rápida, elas vão ser essenciais para ajudar o Brasil a passar por esse período negro e triste que a gente está vivendo, tá? Essa é a grande questão, tá? Que eu trago a reflexão de vocês. Eu acho que a gente não pode ignorar isso, tá? Considerar que uma atividade é essencial só no momento de crise. Porque uma vez que você reconhece o valor dessa atividade como essencial para o desenvolvimento e para a vida das pessoas, essa atividade não pode ser equiparada a atividades que não têm esse valor que a sociedade mesmo elencou, né? Então, é uma reflexão que eu trago e eu espero ver isso, como é que os órgãos ambientais e as autoridades vão reagir, porque eu acho que é um conceito jurídico novo que o direito ambiental antes não trabalhava com isso. A gente, na área ambiental, sempre trabalhou com 3 tipos de figura, né? Atividade de utilidade pública, atividade de interesse social e atividade que não é nenhuma das duas, né? Então você tem nas legislações ambientais uma série de permissões para atividade de utilidade pública, outras permissões para atividade de interesse social e outras questões que não são nenhuma das duas e ficam com a regra geral. Só que agora você tem, às vezes, atividades essenciais. Atividades essenciais essas que não necessariamente são de utilidade pública ou são de interesse social, mas são consideradas essenciais, né? E como os órgãos ambientais devem reagir a essas atividades essenciais? Vão tratá-las como eram tratadas antes? Eu acho que já não cabe mais essa figura, porque existe uma essencialidade a ser preservada na busca do meio ambiente equilibrado, da dignidade da pessoa humana, da garantia de qualidade de vida e desenvolvimento econômico, que vai ser fundamental não só para a nossa geração, gente. O que a gente fizer agora para a retomada dessa pandemia vai refletir até as próximas gerações, daqui a 25 anos. Tá? Então, a gente não pode deixar esse bonde da história passar e a gente não ter alguma coisa de lição aprendida em concreto e efetiva para na seara da legislação ambiental e das ações de controle ambiental serem considerados importantes, tá? Só para e quando eu falo isso, eu não estou falando só porque eu estou no setor produtivo, não. Vou dar um outro exemplo. A atividade de fiscalização ambiental foi considerada como uma atividade essencial da administração pública. Ou seja, não pode um governante, mesmo depois da pandemia, querer que não haja fiscalização ambiental. Entendeu? Por quê? Porque existe uma lei que reconhece aquilo como atividade essencial. Tá? Então, uma atividade essencial é um tipo de atividade que você não vive sem, você não pode abrir mão. E a fiscalização ambiental foi, pela lei de pandemia, classificada como atividade essencial. Então, e aí fica essa discussão, estão parando com as fiscalizações na Amazônia, não tem como. E a gente vem vendo agora reiteradas decisões judiciais reforçando esse caráter de mínimo existencial, de essencialidade, que o próprio administrador não pode abrir mão disso. Então, assim como o próprio poder público não pode abrir mão desse controle ambiental porque foi considerado essencial, esses órgãos de controle ambiental também não podem ignorar a essencialidade das atividades que se submetem a controles ambientais. Então, a gente não vai, a gente não deve equiparar sem querer desvalorizar, mas um laboratório para a produção de vacina é essencial agora. Mas ele vai ser essencial amanhã também, depois da pandemia, porque poderão vir outras pandemias, né? Uma atividade de construção civil, ela é essencial agora. E ela vai continuar essencial depois, porque pode ter outras situações que você vai ter que usar mais construção civil para evitar e criar estruturas para poder suportar em caso de novas pandemias. Então, esse é um conceito muito importante que eu acho que a gente tem que refletir, amadurecer e não deixar se esvair junto com o fim da pandemia. Acho que o conceito de essencialidade para as indústrias aqui envolvidas nesse webinar
ele tem que ser mantido, preservado e tem que ser refletido nas práticas ambientais, tanto das indústrias quanto dos órgãos ambientais. Tá? Lu, eu perdi meu tempo. Eu estourei, estou dando tempo. Posso falar Não, mais alguma coisa? você ainda tem. Você ainda tem 4 minutos. Tem 4 minutos. Como eu te falei, eu estou acostumado a falar em 5 minutos. Falar 15 Pois minutos. é, você tá no crédito aqui. Então, assim, além dessa questão. Então, tá, obrigado. Além da questão da essencialidade, então, que a pandemia nos traz a refletir o que é isso nas nossas vidas, né? E o que é isso no sistema jurídico brasileiro, é fundamental, cada vez mais também, que as empresas que passarem por essa onda também sejam cada vez mais reconhecidas pelas práticas sustentáveis que produzem. Né? E aí, prática sustentável não é só cumprir legislação ambiental. Tá? Isso é o mínimo sustentável. Tá? A prática sustentável, ela requer que as indústrias cada vez mais tenham uma consciência social de participação na construção da sociedade brasileira, na harmonização de conflitos e por aí vai, né? Então, assim, a gente aqui do Grupo Votorantim, por exemplo, tem o Instituto Votorantim, a gente fez aqui um acerto das equipes do grupo, né? E conseguimos fazer, então, um esforço da ordem de 60 milhões de reais para ações de combate à pandemia, né? E aí, mas não é dar o dinheiro e deixar a coisa passar, não. Assim, tem vários tipos de prática. A gente tem um programa de desenvolvimento de produção de máscaras artesanais, com pessoas da região das produções, tem a questão de fortalecimento das estruturas de saúde, dos municípios onde a gente atua, fortalecimento das instituições de educação, apoio a ensino online também nas cidades que estão com as escolas fechadas e têm capacidade de fazer esse tipo de serviço. Então, esse papel da responsabilidade social da empresa, ele também vai se transformar no pós-pandemia, tá? Quando eu brinco assim, quando eu estudei direito comercial, né, a função da empresa era gerar lucro. Ela continua sendo, mas hoje, com uma empresa que só pensa nisso, ela não vai sobreviver. Por quê? Porque a exigência do mercado de consumo vem trazendo um maior grau de comprometimento e responsabilidade das empresas na resposta não só aos seus problemas ambientais ordinários, como é um filtro para controlar a poluição, uma estação de tratamento de esgoto, uma diminuição de ruído, como esses problemas extraordinários também. Então, as empresas têm que estar preparadas para dar respostas a crises. Crises, muitas vezes, que não têm a ver com a operação delas, mas vão afetar suas operações e a sociedade que é envolvida nessas operações também. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente está aproveitando também, desse ponto de vista de sustentabilidade econômica, estamos desenvolvendo uma nova linha de financiamento dos pequenos comerciantes de construção civil, visitando prazos de faturamento, tem uns novos sistemas aí de pagamento, estamos aguardando agora o Banco Central ver esse sistema eletrônico aí de pagamento também para ver como é que a gente pode melhorar os nossos ganhos aí de custo de escala no fornecimento de construção civil. Então, também está sendo um grande aprendizado, um grande desafio para as áreas de projeto e planejamento darem umas respostas adequadas com a sustentabilidade econômica a longo prazo. Tá? A sustentabilidade que não é só calcada no lucro, mas é numa boa relação comercial justa e adequada para uma sustentabilidade e manutenção desses pequenos comerciantes também. Né? Então, assim, o que a gente fala de economia solidária, né? Que está ficando meio chavão comum isso e tal, porque a gente está vendo aí problema com o entregador, problema com o motorista de aplicativo, isso era uma economia solidária que não é mais solidária e tal. Mas não, mas a gente está falando de uma economia solidária de cadeia mesmo, de criar valor na cadeia de fornecimento de produtos. A gente tem uma iniciativa muito legal aí, não sei se o Tades vai falar também com a realidade do Juntos Somos Mais, que é um programa de fidelidade também que está dando resultados muito legais para os comerciantes de construção civil. Então, tem uma série de ações que, assim, o grupo foi desafiado, está dando uma resposta para a sociedade e está comprometido em conseguir trazer boas experiências nessa prática aí e sair fortalecido de toda essa questão. Né? O Grupo Votorantim tem mais de 100 anos, ou seja, o Grupo Votorantim passou pela primeira gripe espanhola, está pela sua segunda pandemia.
Já a indústria de cimento, ela começou em 37, começou um pouco depois, né? Então, é a primeira pandemia da indústria de cimento do Grupo Votorantim. Mas a gente, assim como já passou 100 anos, a gente quer estar aqui há 100 anos depois para poder dar novas lições também de tudo isso que a gente aprendeu. A gente chama de solidez flexível. Manter a solidez do Grupo Votorantim com a flexibilidade que os tempos nos impõem. Ok? Bom, eu acho que é isso, tá, Lu? Acho que falei dentro do meu tempo. Agradeço e estou aberto aí para perguntas e sugestões, tá bom? Ótimo, Pedro. Obrigada. Foi muito bom. Só puxando o gancho dos projetos de lei, né? A gente pensar em mexer um pouco nos projetos de lei de licenciamento para incorporar os essenciais. Hoje a gente tem a figura dos sensíveis estratégicos em alguns estados, o exemplo de Rio e Minas Gerais. Talvez realmente valha pensar numa provocação do PL de licenciamento, né, nesse sentido. Ele até tenta trazer essa figura, mas eu acho que isso não é tão bem desenvolvido. Então, como ele ainda não conseguiu sair do lugar, né, a pandemia e tudo isso, eu acho que pode ser um bom caminho Lu, se me a perseguir permite, agora. eu Claro. acho assim, pode tanto provocar o prazo de licenciamento, ou já pode usar a própria lei da pandemia para fundamentar via decretos esse conceito de necessidade pós-cenário para a retomada econômica, né? Porque a lei da pandemia ela trata do momento da pandemia de declaração, mas também tem momentos de recuperação pós-pandemia para evitar novas pandemias. Né? É uma possibilidade também. Sim. Eu É já um estou indo além caminho, da né? construção aqui, já estou. Mas é outra possibilidade Vamos também. pensar, mas eu acho que é um caminho importante a trabalhar, sim, Pedro. Obrigada, foi muito bom te ouvir. Depois a gente volta com as perguntas. Vamos agora para falar um pouquinho com o Thales. Thales, obrigada pela sua participação. O Thales é gerente-geral jurídico da Gerdau e vai dividir com a gente um pouquinho de como que vem sendo a visão da siderúrgica no meio a essa pandemia e os seus desafios. Ok, obrigado, Luciana, pelo convite para participar aqui desse evento. Obrigado ao Bichara Advogados também. Quero cumprimentar o Leonardo Gandara, o Bruno Souto e o Pedro. Né? Um prazer muito grande estar com vocês aqui e é sempre bom a gente trocar ideias, né? O tema aqui que me foi dito, né, para abordar é um tema que trata do perfil atual do gestor em relação à sustentabilidade, questões referentes à transparência, informação e ponderação de riscos, né? Bom, só para um perfil geral da empresa onde eu trabalho, a Gerdau. A Gerdau, né, é uma empresa siderúrgica, produzimos aço, né? Aços planos, longos e aços especiais. A gente está presente em vários países, em 15 países, não é? Temos mais ou menos 30 mil empregados e, como vocês podem imaginar, essa pandemia, como em todas as nossas empresas aqui, né, representadas, causou uma situação bastante sensível, delicada, né, que nos exigiu enfrentar desafios, superar desafios e muito aprendizado, né? Essa palavra que eu coloco, a gente tem mais ou menos 3 meses, né? 3 meses e meio aí de pandemia. Eu acho que a palavra-chave de tudo isso é um grande aprendizado, né? Com relação aos nossos fornecedores, com relação aos nossos clientes, especialmente com relação às nossas equipes, né? Para falar um pouco de departamento jurídico, né? Quantos de nós, né, vimos aquelas dificuldades inerentes? Algumas empresas tinham home office, outras não, mas certamente nenhuma delas, ou quase nenhuma delas, tinha um home office de forma permanente. Né? A Gerdau, ela, além desse negócio que é o core business, né, de aço, a gente atua também no setor da mineração, na área florestal, e também temos estabelecimentos comerciais, né, são unidades de comercialização de nossos produtos. Né? Esse período da pandemia, né, um grande desafio que a gente enfrentou foi logo de início a questão no plano regulatório. Né? Na primeira semana que houve uma maior intensidade da pandemia, em março, a gente começou a prever como que nós, do Departamento Jurídico, iríamos responder essas demandas. Né? Nós não imaginávamos a quantidade de normas que foram editadas, né? Na primeira semana, um grande número, na segunda semana, e só crescia. E dentro do primeiro mês, a gente decidiu trabalhar com uma ferramenta
que vocês conhecem, que é o Power BI, né, que é uma ferramenta bastante interessante. A gente tem desenvolvido isso com um parceiro aí do mercado jurídico, e nós mapeamos, né, os atos normativos emitidos não só no plano federal, mas no plano estadual e municipal, pelos vários entes, e hoje nós estamos no número, né, de aproximadamente 2.500 atos normativos expedidos pelas 3 esferas. Isso é uma quantidade enorme, né? Essas normas afetam direta e indiretamente as nossas unidades, e isso foi bastante eficiente, né? A gente entendeu que ninguém estava acostumado com essa ferramenta. A gente entendeu no início que não era uma ferramenta só de auxílio ao departamento jurídico, a gente quis estender isso aos nossos clientes internos. Então, hoje existe uma integração, é uma ferramenta que hoje a companhia usa não só para o departamento jurídico, para o advogado que está respondendo uma consulta específica, mas também os nossos chamados clientes internos, né, as pessoas, as várias áreas da companhia que demandam algum tipo de consulta, algum tipo de orientação, e a gente tem tido bastante sucesso nessa iniciativa, né. Um exemplo que eu posso dar para vocês das dificuldades de implementação, né, dessa, eu diria, variação normativa, né? Eu poderia pegar alguns exemplos, mas, assim, o que me ocorre é um exemplo mais recente aí que eu tive ontem, né, que foi de Uberlândia, né, o município de Uberlândia. Ele, como vários municípios, né, grandes, tem um comitê, né, da Covid, que trata de assuntos relativamente à Covid, e editou, num período de 1 mês e meio, mais ou menos, 3 normas, né? A regra geral era de fechamento praticamente generalizado, salvo algumas atividades, entre elas algumas atividades essenciais e outras não, mas, enfim, aquelas atividades elencadas lá, nesses atos, né? E, em determinado momento, uma unidade comercial nossa, que estava situada em Uberlândia, era permitido atuar como casa de construção, enfim, estabelecimento comercial de construção civil. Depois passou a ser proibido, restrito somente para delivery. Depois foi proibido. Bom, e o gestor que está lá, né, ele pergunta, bom, o que vai acontecer amanhã? A resposta é, vamos continuar acompanhando, né? Não há uma previsibilidade, né? Pode abrir, pode fechar, pode abrir parcialmente. Então, essas dificuldades a gente viveu em vários municípios, em alguns estados. Então, isso foi um grande desafio aí da nossa equipe do jurídico, né? Fazer, de uma certa forma, aquele cliente interno entender que essa variação normativa, nesse período excepcional da pandemia, acaba sendo até previsível, né? Por incrível que pareça. Mas isso é bastante complicado, né? Bom, eu acho que um outro ponto aqui que também foi tocado aí pela Luciana, né, é a questão do ESG, né, ou ESG, né, Environmental Social Governance, né, que realmente é uma pauta que a gente tem sentido que ela tem crescido, né, no último ano, especialmente nos últimos 2 anos. Isso realmente, as instituições financeiras, fundos de pensão, fundos de investimento, até acionistas minoritários, né, tanto nacionais quanto estrangeiros, realmente eles querem, esperam, tem uma expectativa bastante clara de que a empresa tenha políticas de sustentabilidade bastante claras, né? Isso que o Pedro falou é da mais absoluta importância, né? Não basta só cumprir a legislação, e a gente sabe como já é complicado cumprir a legislação ambiental, mas se exige algo mais, né? Então, esse algo mais a gente tem sentido mesmo, isso tem acontecido na prática, né? Mas voltando ao ESG, né, a gente tem trabalhado em várias frentes, né, na companhia, na frente de clientes, na frente de colaboradores, mercado de capitais, instituições financeiras, agências de rating, né, fornecedores, a questão da comunidade do entorno também, né, que sempre foi uma questão presente e ela continua, né, é um fator constante, e as agências, enfim, reguladoras, né,
que também tem tratado, por vezes, de questões ambientais, questões sociais. No campo aí da governança corporativa, né, a gente tem algumas frentes, né, de trabalho, né, uma delas importante, né, de termos, né, um ambiente aí diverso e inclusivo. Isso é muito cara também, essa questão para nós, essa questão da diversidade no campo da governança, né. Nós aqui, todos nós, né, assistimos aí a questão aí dos protestos, né, nos Estados Unidos pela morte, né, do George Floyd, e nós tivemos, inclusive no departamento jurídico, vários debates com relação a isso, com relação ao racismo, que se estendeu também à diversidade, e daí também a gente está com uma pauta aí de ter ações concretas no sentido de ter uma maior participação nisso, de ter uma inclusão maior, né, de pessoas negras, né, na nossa, não somente no departamento jurídico, mas também na companhia. E com relação à companhia, o departamento jurídico também pode exercer um papel bastante importante no sentido de promover essa diversidade, né, de várias formas. Uma questão também relativa à governança, né, dentro do ESG, é a questão do aprender, desaprender e reaprender. Isso acho que todos nós passamos, né, na pandemia. O nosso relacionamento com os nossos clientes internos, nosso relacionamento com as nossas equipes, né, enquanto gestores. Isso foi foi uma experiência bastante rica também, né. Com relação também a essa questão aí da governança, né, da letra G do ESG, a gente está bastante atento também. Eu acho que esse é um papel do gestor, né, com relação à sustentabilidade, está realmente examinando, né, e acompanhando as diretrizes corporativas, né, até para garantir, né, que as questões ambientais, sociais, elas sejam transversais, né, elas sejam sempre presentes na pauta aí das diretrizes corporativas, né. Relato integrado, aí, como foi mencionado também, é um instrumento, acho que bastante interessante, né, muito embora seja um relatório de conteúdo financeiro, é bastante interessante também trazer as principais questões, né, da empresa, né. No caso, por exemplo, da Gerdau, né, nós reciclamos para produzir aço, sucata, né, 70% do aço produzido pela Gerdau é oriundo de sucata, né, somos um dos maiores compradores na indústria siderúrgica do mundo de sucata. Dentro do processo decisório, né, da empresa, o nosso papel enquanto gestor jurídico também, né, nas empresas de capital aberto, né, que tem um conselho de administração também, é bastante importante para garantir essas discussões, né, econômicas, sociais e principalmente sociais e ambientais. Basta lembrar, né, no tema barragens, né, que é a Lei Estadual de Minas, ele exige, né, que as auditorias de barragens tenham ciência de membros do Conselho de Administração que devem deliberar, né, sobre essas auditorias, né. Então, a participação do Conselho de Administração, que era muito mais no sentido da estratégia mais geral dos negócios, ou aprovação de atos acima de determinados valores, né, de alçadas mais altas na empresa, ela também passa a ter um papel um pouco diferenciado aí, não só em questão ambiental, mas, por que não, também nessas questões aí sociais, né. Os comitês também de estratégia, né, de sustentabilidade, de riscos também, o papel é bastante importante aí do advogado. Essa coisa também que o Pedro mencionou, né, da responsabilidade social, ela sempre veio para ficar, a verdade é essa, né? Mas muitas vezes os resultados, né, em uma determinada circunstância, os resultados econômicos, financeiros da empresa
fala um pouco mais alto. Então, a gente sempre tem que ter o cuidado disso, dessa inter-relação, né? Resultados financeiros versus resultados efetivos, resultados sociais, né? Só para ir para a finalização aqui, né, da minha fala aqui, essas questões aí, né, da dimensão, né, da dimensão ambiental, social, de pessoas e governança, né, elas realmente precisam estar na pauta concreta das empresas, né? Num cumprimento de uma condicionante, num termo de ajustamento de conduta, né, que você pode ir um pouco mais além na negociação com os nossos colegas promotores, né? Eu acho que a gente também tem algumas oportunidades, né, não só de, digamos, viabilizar alguma atividade, algum empreendimento, né, mas também trazer, né, para dentro da discussão não só da empresa, mas com stakeholders aí externos, esse avanço na área social e de sustentabilidade, né? Então, era basicamente isso, né, na minha primeira fala, que eu teria a dizer, Luciana. Obrigada, Thales. Então, aproveito o seu discurso para lembrar, a gente fez um trabalho muito bacana, né, dividir com os demais, com a Gerdau, que foi exatamente com foco no ASG, na busca de entender um pouquinho de como que as normas poderiam estimular, contribuir para que tivesse algum benefício na prática, né, ou não, mas como que esse estímulo vem sendo conduzido, principalmente pelo Poder Executivo e Legislativo, e aí a gente descobriu muitas coisas interessantes. A Gerdau está muito à frente na busca de ações verdes, então a gente identificou normas que traziam benefício até no próprio licenciamento, né? Se você tem um selo ambiental, você consegue a prorrogação na sua licença. Então, eu acho que foi um trabalho muito bacana, com foco nas atividades deles e nos locais de desenvolvimento das atividades, que está muito dentro desse contexto. Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque realmente é um diferencial, né? Buscar implementar no dia a dia essas ações que possam aí ter um resultado efetivo, principalmente para a operação, né? Para o licenciamento, para o dia a dia da rotina da indústria. Obrigada, Thales. Sim. Obrigado. Seguimos agora para falar um pouquinho da indústria petroquímica. Nosso convidado é o Bruno Maia Souto, da Braskem. Bruno, a palavra é sua. Obrigada. Vamos lá. Muito obrigado, Luciana, pelo convite, aos colegas aí de painel. É um prazer conversar com vocês. Eu vou, então, focar aqui a minha fala mais na parte da retomada, olhando para um cenário mais macroeconômico e político, né? Eu vou falar um pouquinho da Braskem e qual que é o diferencial da Braskem, começando aí por esses 3 pilares, né? Governança, sustentabilidade e relacionamento com comunidades. A Braskem sempre tratou esses temas como pilares mesmo da sua estratégia de negócio, do seu plano de negócio. Então, desde a criação da empresa em 2012, né, pela consolidação aí de outras empresas, esses sempre foram temas do dia para a Braskem. E toda a sua decisão de negócio, de investimento, sempre levou muito em conta esses 3 pilares. Eu convido quem tiver interesse, né, de aprofundar e conhecer melhor as ações da Braskem nesses campos, ações concretas, a visitar o site da Braskem. O site é bastante completo. Você vai lá, Braskem, Inovação e Sustentabilidade, tem lá item a item, todas as ações da Braskem com vídeos, com infográficos, uma informação realmente bastante completa. Eu vou comentar alguns aqui que são os principais, e já para entrar no tema da retomada. Bom, a Braskem, ela é a líder mundial na produção de plástico verde, isso já há alguns anos, fez um investimento nessa área, desenvolveu tecnologia, tem patentes nessa área, então ela se posiciona no mercado internacional dessa maneira, como a líder mundial na produção de biopolímeros. Ela tem uma estratégia sustentável muito sólida, alinhada com a política global de desenvolvimento da ONU, a chamada ODS, né, que são aqueles 17 objetivos da Agenda 2030 que precisam ser cumpridos até 2030, né? Então tem lá no site as informações.
Ela tem uma pauta de atuação na área de mudanças climáticas, para atuação na redução de emissão de carbono das suas atividades. Ela também adotou o critério de precificação da emissão de carbono na análise de novos investimentos, aí alinhado com a questão da meta do Acordo de Paris, né? Ela tem uma atuação bastante reconhecida também na área de eficiência hídrica. A Braskem, em 2012, inaugurou, né, a operação do projeto Aquapolo, que é o maior projeto de água de reuso da América Latina, o 5º maior do mundo, e foi interessante porque quando surgiu o problema da escassez hídrica na região sudeste, o polo petroquímico do ABC passou muito bem por essa crise, né? Na verdade, ele não foi afetada, a produção da Braskem seguiu sem nenhum percalço, justamente por conta desse investimento, que foi um investimento alto e que acabou se mostrando um investimento barato, né, diante da eficiência hídrica que ele gerou para passar por essa crise. E esse é um dado interessante de analisar, o quanto um investimento em uma ação sustentável pode trazer um ganho no futuro diante do cenário que a gente tem, né, de crise ambiental. Um dado interessante, agora, há cerca de 2 anos, mais fortemente no ano passado, a Braskem adotou a implementação do Flex Office para suas unidades, principalmente de escritório. Não se falava em pandemia, não tinha nada disso, já era um movimento, acredito que os colegas aqui também nas suas empresas tiveram esse tipo de ação, mas o fato é que quando surgiu a pandemia e que foi tomada a decisão do isolamento, em 24 horas, a Braskem virou a chave, estava todo mundo trabalhando de casa com o seu notebook, com toda a infraestrutura de TI pronta para conseguir trabalhar sem nenhuma perda de qualidade aí no trabalho dos colaboradores. Uma outra linha de atuação que é bastante importante é a de direitos humanos. A Braskem tem trabalhos com LGBT, no tema de racismo, desigualdades de gênero, são todos temas que são preocupações da Braskem. E o tema principal que eu queria ganhar um pouco mais de tempo nele, é o tema da economia circular. É um tema-chave hoje dentro da empresa. Há uma diretoria criada especificamente para cuidar desse tema da economia circular, hoje sob a liderança da Fabiana Quiroga, que é, assim, na minha opinião, a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, para tocar um assunto de super relevância para a estratégia da companhia. E o que é a economia circular, né? A economia circular, ela é uma forma de organização da produção que pretende um aproveitamento racional dos recursos naturais, maximizando o uso dos produtos que são produzidos desses recursos naturais. Então, mais do que simplesmente reciclagem, que é um tema já bastante discutido e conhecido, a economia circular significa repensar todo o processo da produção, desde do começo da cadeia da matéria-prima que vai ser utilizada, ao design do produto, características como peso, forma de estocagem, transporte, para maximizar o uso desse recurso no tempo, ou seja, ele vai demorar mais para ser descartado, e ele vai retornar, e por isso de circular, para o processo produtivo. Então, em contraposição ao modelo linear, que era o modelo dominante, em que você tinha a extração da matéria-prima, produção, consumo e descarte, esse descarte, na verdade, não é bem um descarte, porque ele retorna, pela circularidade, para o processo produtivo novamente. É o que se chama, em inglês, o C2C, ou Cradle to Cradle, que é o do berço ao berço, né? E aí, qual que é a ideia desse conceito? Deixa de existir a ideia de lixo, né? Não existe mais jogar fora. Jogar fora é jogar dentro do planeta. Então, tudo se aproveita, né? Como diria lá o pai da química, né? O Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. E isso é particularmente interessante para a indústria petroquímica, no caso da cadeia do plástico, né, que é uma cadeia importante para a Braskem,
Porque quando você faz a análise do ciclo de vida dos produtos plásticos, eles se mostram bastante positivos, com um desempenho bastante positivo em comparação às alternativas, desde que você considere esse ciclo de reaproveitamento, né, da economia circular. Qual que é o grande problema do plástico, né? Que a gente vê lá a tartaruga com um canudinho no nariz e há uma campanha muito forte contra o plástico. É a não reciclagem, né, do material. Porque se você pensar nas demais características do plástico, todos os usos que ele tem, desde embalagem de alimentos, fraldas descartáveis, material hospitalar, EPI para os profissionais médicos, os próprios descartáveis, né, que na verdade o pessoal chama de uso único, ganharam muita relevância com a questão da pandemia. Né, o plástico vinha sendo bastante atacado e o descartável se mostrou realmente uma alternativa primordial, né, para a questão do combate ao coronavírus. Então, só ainda um ponto importante sobre economia circular é que há uma mudança também no entendimento quanto ao uso compartilhado, né? Ou seja, como a ideia é maximizar o uso dos recursos naturais, a ideia de economia compartilhada acaba ganhando bastante importância. Então, ideias como carro elétrico, com carros autônomos e que de uso compartilhado são muito importantes dentro desse contexto. Porque eu, por exemplo, tenho meu carro, eu uso ele de manhã para deixar minha filha na escola, vou trabalhar, ele fica estacionado, aí no fim do dia eu pego, retorno, volto para casa e ele continua lá parado. Ou seja, eu tenho um recurso que está sendo pouco utilizado e utilizado só por mim dentro de um conceito de propriedade. A proposta da economia compartilhada é que esses carros, e eu vi isso nas oportunidades em que eu pude viajar para o exterior, muito fortemente os carros lá estacionados, você passa o seu cartão de crédito, pega, vai até onde você tem que ir, deixa lá, o próximo vem e pega, você tem um uso muito mais eficiente desses recursos. É claro que isso acaba trazendo, se não me engano, o Pedro trouxe isso na fala dele, desafios de legislação, principalmente legislação trabalhista, quando a gente pensa nessas empresas de delivery, né? A gente teve recentemente essa manifestação dos entregadores aqui em São Paulo e no país todo, mas esse é um problema de desenho institucional, de regulação, segurança jurídica, que são desafios que a gente vai ter que enfrentar. E aí, enfim, entrando aqui no tema que é o que foi colocado, né, que é da retomada, o papel do desenvolvimento sustentável junto com essa ideia de economia circular é muito importante para o desenvolvimento da indústria e principalmente da petroquímica nos próximos anos. Há um desafio da sociedade de inclusão social. A gente tem praticamente 1/3 da população mundial hoje que não participa do mercado capitalista, não são consumidores, a gente está falando de 2 bilhões de pessoas mais ou menos, e que se a gente trouxer essas pessoas para um padrão de consumo, que é o padrão que a gente tem atualmente, o planeta não dá conta. Então, para que isso possa ser feito, é fundamental a ideia de um consumo sustentável, de uma economia circular e de um controle da questão de aquecimento global, emissões, discussão sobre carbono, isso tudo. A pandemia acabou colocando em evidência esses problemas como esse que eu coloquei, da desigualdade social, problemas de saneamento básico, de acesso à saúde. O fato é que os países que têm piores índices nesses temas foram também os que enfrentaram maiores problemas no combate ao coronavírus. No caso do Brasil, especificamente, 50% dos domicílios brasileiros não têm coleta de esgoto, praticamente 20% da população não tem acesso à água potável, água encanada, né? O que, de certa forma, com certeza dificulta muito o isolamento, lavar a mão, que é o básico, e são problemas que a gente tem que resolver, já deveria ter resolvido, e que a pandemia trouxe um holofote para eles, né? Bom, agora a gente vai ter que resolver isso.
Uma consequência desse holofote é a nova lei de saneamento básico, que foi votada essa semana com alguma polêmica, mas me parece fora de questão que é algo que precisa ser feito e que o investimento privado nessa área é importantíssimo, assim como o público. O fato é que a gente precisa resolver. A gente não pode perder tempo com discussões de se isso deveria ser o Estado ou se é o particular. O importante é que essas pessoas tenham acesso ao serviço. Por outro lado, quando a gente pensa no cenário mundial político, pouco antes da pandemia, havia um movimento muito forte ou considerável de ascensão de governos populistas, né, com discurso nacionalista, contrários ao multilateralismo nas relações internacionais. A gente tem o exemplo da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, e o enfraquecimento do multilateralismo para você criar uma governança favorável à sustentabilidade, porque são temas transnacionais quase sempre, é muito ruim. Né? É importante que você tenha acordos internacionais, tratados que facilitem uma gestão homogênea da questão no planeta. E, enfim, esse movimento tem uma variável nova, que foi a constatação de que a concentração da produção na Ásia, sobretudo na China, de medicamentos, equipamentos de EPI para os profissionais médicos e esse tipo de produto, dificultou, no momento de crise, o acesso de diversos países a esses produtos. Então, tem um movimento de repatriação desses processos produtivos, o que poderia agravar esse problema do nacionalismo e do enfraquecimento do multilateralismo. Por outro lado, esses países mais populistas, e tanto de direita quanto de esquerda, são justamente os que tiveram um desempenho pior comparativamente a países de PIB parecido e condição social parecida, eles tiveram um desempenho pior. E onde há democracia, como nos Estados Unidos, por exemplo, é bem possível que o presidente atual não se reeleja. E aí, entrando agora especificamente nos desafios para uma retomada sustentável, né? Consenso aí entre economistas, tanto os heterodoxos quanto os ortodoxos, de que é necessário uma política que eles chamam de contracíclica, né? Ou seja, investimento estatal em infraestrutura, em desenvolvimento social, como motor de reaquecimento da economia e recuperação do PIB. Há agora um debate internacional bastante intenso, que eles chamam, que é a respeito do Green New Deal. O New Deal, como sabemos, foi a política adotada nos Estados Unidos depois da crise de 29, lá do crash da Bolsa, pelo presidente Roosevelt, com base nas ideias do Keynes, justamente de uma maior intervenção do Estado na economia, com investimento em infraestrutura e criação de um estado de bem-estar social. A proposta do Green New Deal resgata essa ideia e há, de novo, um certo consenso aqui entre economistas. Há uma discussão sobre, uma vez que a gente reaqueceu a economia, o papel que o Estado precisa continuar desenvolvendo ou não, mas para a retomada é um consenso de que o Estado tem que agir. Essa ideia do Green New Deal surgiu inicialmente depois da crise de 2009, aquela questão do subprime lá nos Estados Unidos, particularmente nos países da Europa, mas também na Ásia. A Coreia, por exemplo, do orçamento que ela usou em ações de reaquecimento da sua economia, 80% já foram alocadas em projetos verdes, na época, isso já lá em 2010. Em 2019, esse assunto voltou agora, isso antes da pandemia, né, com uma proposta de uma senadora americana chamada Alexandria Ocasio-Cortez. Ela apresentou uma resolução lá no Senado americano, o Senado de maioria republicana, né, que apoiam o presidente Trump, e ela sofreu uma derrota avassaladora, assim, na época. Foi 50 e tantos a 0, teve lá uma questão que os democratas fizeram um protesto e tal, o fato é que ela perdeu de 0.
Mas agora, com a pandemia, o assunto retornou com bastante força, a ponto do Joe Biden, né, o atual candidato democrata, ter anunciado semana passada de que ele vai adotar o New Deal dentro do seu programa de governo. E o Brasil, né, como fica o Brasil nesse cenário? O fato é que o Brasil tem a capacidade de investimento público bastante comprometida. A gente vem de uma crise fiscal bastante aguda, desde 2012, com déficits primários, né? O Brasil gerou superávit de 98 a 2012, e desde então nunca mais. A gente teve uma retração do PIB por conta da recessão, né, a partir de 2014, e que a gente vinha num movimento ainda lento de retomada, mas que com o coronavírus, certamente a gente vai ter um agravamento antes de recuperar. Tem um dado do Instituto Fiscal Independente do Senado, que prevê que a relação dívida-PIB do Brasil chega a 100% até 2026. E para 2020, a expectativa de queda do PIB vai sendo corrigida, né, mas hoje é algo entre 7% e 9%. Na Braskem, essa é um pouco a nossa visão de diminuição de vendas em 2020. Algumas linhas de produtos a gente teve um aumento de venda, principalmente polipropileno, produtos utilizados justamente nessa área de equipamentos para medicina, a linha branca também, o pessoal ficando mais em casa comprando aspirador de pó e tal. Mas, no geral, a indústria de base acaba seguindo a tendência do PIB, então a gente deve ter essa queda aí parecida com o PIB. E o que é relevante destacar? Como o Brasil tem essa baixa capacidade de investimento público, é muito importante o investimento privado. Se torna ainda mais essencial nessa agenda da retomada. E, como foi dito também já pelos colegas que me antecederam, que há ativos, principalmente no exterior, mas também no Brasil, disponíveis para investimento em projetos verdes. É famosa aí o caso da BlackRock, que é a maior gestora de fundos, gestora privada de fundos do mundo, que divulgou uma carta compromisso ano passado, ou ano retrasado, já tem algum tempo, de que alocaria todos os seus ativos em projetos sustentáveis, projetos verdes. É muito falado também a questão dos green bonds, que são títulos específicos para projetos sustentáveis e que têm tido bastante sucesso em captação para investimentos, instituições de fomento, como aqueles recursos que vão para o Fundo Amazônia, bastante comentado também durante esse ano. Então, é preciso criar um ambiente institucional e de segurança jurídica para a atração desses recursos, para viabilizar essa agenda Green New Deal Tupiniquim. A boa notícia para o Brasil é de que o Brasil tem um potencial enorme nessa área sustentável. A gente tem diferenciais competitivos, né, comparativamente a outros países, de ter um bioma como a Amazônia, a Mata Atlântica, o próprio Cerrado, com um potencial muito grande para a bioeconomia. É muito conhecido o projeto do professor Carlos Nobre na Amazônia, 4.0, né, que ele chama, lá com açaí, castanha do Pará, castanha do Brasil, né, enfim, outros, e que serão fundamentais daqui para frente nessa nova economia. O Brasil também tem uma característica na agenda de emissões de carbono, né, de gases de efeito estufa, que as principais fontes do Brasil de emissão de carbono são desmatamento e pecuária, enquanto que na maioria dos países essas emissões vêm de transporte e geração de energia, de muito mais difícil solução para a redução dessas emissões. Você precisa mudar a matriz e tal. No caso do Brasil, é relativamente mais simples de resolver. E, novamente, a questão é saber se a gente vai ter boas políticas, ambiente institucional e segurança jurídica para
destravar esses investimentos e retomar o Brasil nessa nova onda verde que a aposta da Braskem sempre foi e que pode ser acelerada com a questão da pandemia. É isso. Legal, Bruno. Obrigada aí pelo seu... trouxe para a gente o histórico, né, o comparativo internacional. Muito legal o seu discurso. Explicou um pouquinho de como a Braskem vem lidando com tudo isso, e eu acho que o ponto que mais me pegou realmente foi da economia circular, que não tem muito jeito, a gente precisa focar nisso, né, a questão de saneamento, mas é muito legal entender um pouquinho de como o plástico, né, ele é um grande vilão, mas eu acho que é isso que você comentou mesmo, é como que a gente consegue reaproveitar e fazer com que grandes vilões, como existem hoje, que fazem parte da nossa economia, passem a ser... o Pedro trouxe o pneu, né? Também quando eu entrei na área ambiental, meu primeiro trabalho foi pneu, né? E hoje você nem se vê mais pneu na rua. Então, a gente consegue, mas sem dúvida nenhuma, a gente precisa de um apoio político, um apoio governamental, e que hoje isso vem sido muita pressão internacional, né? E as empresas estão se movimentando sozinhas. Legal também você trazer o exemplo dos Estados Unidos. A gente viu que recentemente, agora, acho que foi em maio, junho, os democratas, mesmo com toda a resistência do Trump, né, apresentaram lá um projeto de redução de carbono até 2050. Então, existe um movimento resistente muito forte mundial e que pode nos ajudar nessa luta. Obrigada. Eu agradeço. Bom, agora a gente vai ouvir um pouquinho do Leonardo Gandara, da Equinox Gold. Ele vai falar, vai trazer para a gente os aspectos envolvendo mineração, os desafios e como que eles estão pensando aí no plano de retomada do pós-Covid. Léo, obrigada pela sua participação. A palavra é sua. Luciana e colegas do painel, boa tarde, agradeço o convite. Bruno e Thales, a apresentação foi ótima, Pedro também, Pedro especificamente, né, só para fazer algum tempo que a gente não se vê, a gente teve anos de discussão juntos na mesma mesa, então é bom te ver. Eu vou começar assim, eu acho que tem até um certo paradoxo nessa discussão, Luciana, porque assim, retomada, que a gente imagina que retomar é algo que está parado, e a indústria de base, via de regra, não está parada. Então, não há uma retomada, né? Retomada no sentido mais amplo, né? Até me apropriando aí do que foi falado pelo Pedro. Tem razão. Né? Você devia ter me avisado antes para a gente corrigir o título, realmente. Não, tem razão. Mas é interessante, até para puxar isso, né? Assim, com indústrias de base, esse nome não é à toa, né? Base porque ela é uma base realmente para todo o modelo econômico, né? E aí, aproveitando, falando de mineração, e eu que trabalhei minha vida toda em mineração, principalmente de ferro, e trabalho nos últimos tempos em mineração de ouro, eu queria fazer até digamos assim, um detalhamento, né? A mineração de ouro, ela tem uma característica muito interessante que é válido lembrar, que ela é, obviamente, né, uma indústria extrativa mineral, mas ela também tem aspectos muito fortes, muito relacionados à indústria financeira, né? Que não é chamada de indústria de base, ou não é chamada de setor de base, né? O setor financeiro ele é muito conectado com a indústria de ouro, por questões que são óbvias, né? O ouro é um metal para onde, via de regra, todos correm em momentos distópicos como esse que estamos vivendo, né? Então, assim, a gente vê claramente isso com o preço do ouro, né? Se eu falar para vocês que no início do ano a onça do ouro estava em torno de $1.300 a onça, hoje está 1.801, né? Ou seja, no espaço de 6 meses, olha como é que está isso eu estou falando são dados públicos, né? Eu não estou fazendo nenhuma inconfidência aqui. A gente tem aí, já entrando no que me foi pedido, né? E conectando com isso tudo que eu estou falando, existe uma pressão muito grande, inclusive,
e eu não estou falando de pressão de agentes públicos ou de sociedade, mas de manter essa atividade funcionando por uma questão de manter uma certa sanidade desse sistema, né? Considerando que os governos eles têm uma característica interessante, aí eu já falei do Pedro, parafraseando agora o Bruno, né? Questão de colocar dinheiro na economia, tem uma coisa que nenhum governo consegue imprimir, nenhum governo consegue imprimir ouro, né? Então, o ouro é um metal de reserva exatamente para garantir essa redução de riscos inflacionários que via de regra vem após períodos de grandes crises, né? No caso, a gente está vendo essa crise sanitária. Eu acho que a gente tem uma característica na indústria da mineração, especificamente no caso da Equinox. A gente é uma empresa com sede no Canadá e a gente tem minas nos Estados Unidos, no México e 5 minas no Brasil, que primeiro, consolidar qual o protocolo de saúde e de relacionamento com órgãos públicos que você vai ter em tão diferentes jurisdições, vamos chamar assim. E aí, trazendo até para a nossa realidade brasileira, nas jurisdições que a gente trabalha, né? E nas características que a gente trabalha. A gente tem minas em Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Goiás. Imagina, a gente está trabalhando em locais que têm certas dificuldades de atendimento pelo setor público, né? A gente está falando, eu no meu caso, estou falando de Belo Horizonte, né? Vocês de São Paulo, mal ou bem, e com todas as limitações e dificuldades que a gente tem, mas a gente tem realmente um acesso a serviços públicos e toda a infraestrutura de saúde que não é a regra em nosso país, né? Então, a gente tem uma conexão, vamos chamar assim, muito grande com o setor público, até para servir como suporte para o setor público nesse momento tão adverso, né? Eu acredito que todos nós já vivemos aqui nesse período que já tem o quê? Sei lá, são 120 dias ou mais, né? De apoio às comunidades mesmo, com doação de testes. Por exemplo, nós testamos todos os empregados da Equinox, diretos e contratados. Auxiliamos os serviços de saúde locais a estabelecer e operacionalizar seus protocolos de saúde, né? E aí eu tô para puxar na minha fala aqui, que é a questão sobre a fiscalização e processos autorizativos, né, pelo poder público. Isso é um momento que eu acho que a gente tem que repensar o modelo de comando e controle do Estado, né, brasileiro. E aí, aproveitando, eu aproveitei um artigo que acabei de escrever juntamente com minha dileta colega Mariana, que está aqui nos assistindo, está vendo, que estou vendo o nomezinho dela aqui, sobre o direito administrativo do medo, né, que é o que basicamente a gente vive no nosso país, especificamente no direito ambiental. A gente vê claramente o fenômeno aí do direito do medo, né? Ou tem gente aí que chama de apagão das canetas, né? Ou seja, a incapacidade ou impossibilidade do agente público tomar decisões e transferir todas essas decisões para o judiciário, até numa posição bastante cômoda, né? Então, o que a gente viu claramente nesse período aqui, e já puxando para o tema que você me pediu de novo, né? A gente viu decisões, assim, diametralmente opostas em vários municípios onde temos nossas unidades, que eram conflitantes entre si, e que buscavam, pela via judicial, soluções que eram soluções sanitárias. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Assim, eu acho que a gente tem uma juridicização no Brasil da nossa realidade, que a gente acha que tudo é resolvido pela via judicial, tudo é resolvido através de ação judicial, quando, na verdade, eu acho que faltam mecanismos, e faltam ações também, mais voltadas para um ambiente, vamos dizer assim, dialógico entre o empreendedor e as autoridades para solução de conflitos, né?
eu estou falando de solução de conflitos, porque esse cenário que a gente está vendo é efetivamente um cenário de conflito. Né? Conflito de interesses, igual acho que o Thales citou a questão, né, de Uberlândia, enfim, de decisões meio equivocadas, ou pelo menos conflitantes. Eu acho que o setor produtivo tem uma grande contribuição a dar para o Estado nesse sentido. O Estado, em suas manifestações, seja ele na União, estados e municípios, né, e os órgãos que o representam. Porque eu acho que fica parecendo uma relação meio distante, assim, ou estanque, entre o empreendedor só quer produzir, o empreendedor não está nem aí para seguir os protocolos de saúde, pelo contrário. E aí eu trago outra realidade. O mais interessante do que a gente pôde observar, e eu acredito que os colegas também, é que a gente enfrentou nesse período, nesses últimos meses que a gente vem discutindo, uma situação, no mínimo, estranha, em que os empregados estavam menos expostos ao risco da Covid quando estavam trabalhando ou dentro das nossas instalações do que fora, né, por causa de todas as medidas tomadas. Então, eu acho que esse tipo de contribuição que o setor produtivo pode trazer para o Estado é interessante, né, de exatamente prover, e eu não estou falando prover no sentido de dar, mas prover no sentido de atender os protocolos de saúde e garantir que os empregados estejam saudáveis para o exercício de suas atividades e não necessariamente simplesmente não respeitar protocolos ou entender que a atividade é essencial por ser essencial e porque quer gerar lucro. Não, é isso também, mas é porque existe um objetivo por detrás disso e, dentre esses objetivos, é garantir que os empregados e todos os colaboradores tenham sua saúde e seus direitos respeitados. Né? Eu acho que outra coisa interessante também de falar nesse segundo ponto, né? Eu acho que é um desconhecimento básico do poder público sobre a atividade industrial de mineração, seja ela siderurgia, seja ela petroquímica, em que a gente teve um caso em que a gente recebeu uma fiscalização de saúde em uma de nossas unidades, na verdade 2 unidades, e que houve uma recomendação da gente interromper nossas atividades imediatamente, como se fosse um micro-ondas. Você tira da tomada e não é assim. E é difícil para o poder público entender essas questões. Então, assim, não adianta também a gente ficar bravo, né? A gente tem que explicar que uma atividade industrial, e aí explicar, inclusive, que existe um trade-off. Se eu interromper uma atividade industrial, eu posso trazer mais risco do que continuar operando, né? Você imagina, você tem todas as atividades de manutenção de estruturas, de manutenção de planta, que devem continuar. Não estou nem entrando na discussão de decretos estaduais que permitiam certas atividades exatamente para garantir essa manutenção, mas nota-se claramente isso, estou falando do exemplo prático que eu vivi, que o agente público ele simplesmente pede para você interromper suas atividades imediatamente. Como assim imediatamente? Né? Então, assim, eu acho que falta essa aproximação nossa do setor público, do setor privado com o setor público para melhorar esse relacionamento e também para, de alguma forma, facilitar essas ações para enfrentamento de problemas, nesse caso, problemas da pandemia, né? Por exemplo, a gente teve várias situações em que vivemos na Bahia, no Maranhão, em Goiás, próprio Minas Gerais, em que a gente, por pura liberalidade, reduzimos nossa capacidade produtiva e a força de trabalho exatamente por causa de um arranjo institucional em conjunto com o poder público local, né? Um arranjo exatamente para garantir uma menor exposição das comunidades vizinhas, mas também a continuidade operacional da empresa e também geração de recursos para os municípios, que são municípios muito pequenos e, via de regra, com problemas crônicos de orçamento. Então, tentar chegar nesses consensos possíveis. Então, a gente teve exemplos também de juntamente com municípios e poderes públicos locais, conduzir um acerto
sem necessariamente passar, e não necessariamente passando por via judicial, mas simplesmente pelo consenso, né? De tentar pegar o que o poder público deseja, o que o empreendedor deseja, e chegar no meio termo de que é o consenso possível entre o que ele deseja e o que eu desejo, né? Para poder atender todas essas demandas, né? Eu acho que, assim, um outro problema que a gente vive nesse sentido e aí já pegando, o Thales falou da profusão de lei, falou 4.000 leis, alguma coisa assim. A gente também faz um levantamento legislativo diário para ver como é que está essa produção de leis. E, basicamente, a gente também tem problemas seríssimos de enfrentar de legislações locais que são conflitantes entre si, de municípios muito próximos, né? Mas eu queria entrar aqui no terceiro ponto e encerrar minha fala para que os colegas e os ouvintes não fiquem muito entediados. Eu acho que é importante, em termos de conclusão, eu acho que a gente, se tem alguma coisa que eu acho que a gente deveria repensar nesse cenário, aproveitando esse cenário que estamos vivendo e que a gente chamou aqui de retomada, né, que eu falei no início, seria esse modelo de comando e controle que eu acho que ele se exauriu nesse... não estou falando que é ruim ou bom, não estou fazendo esse juízo, eu estou falando apenas que é um modelo que precisa ser repensado. Eu acho que imaginar soluções a priori na legislação que comportem toda a gama de situações imagináveis para o empreendedor, sejam aspectos de licenciamento, sejam aspectos de garantia de atração de investimentos. Eu acho que é no mínimo ingênuo imaginar que a gente vai conseguir isso por esse modelo instituído que a gente tem que eu acho muito primeira metade do século XX. Eu acho que a gente tem que trazer o Estado para repensar o seu papel de regulador, né? E também o empreendedor tem que repensar o seu papel de simplesmente ser um súdito desse administrador, e também como que a gente pode engajar a sociedade nesses processos de licenciamento. Eu não estou falando aqui simplesmente de promover audiências públicas, mas é garantir exatamente o que a sociedade quer como efetiva participante desses processos autorizativos de empreendimentos industriais. O que ela deseja como sociedade, né? Não estou falando garantir para um grupo só de ativistas ou manifestantes, mas toda a comunidade, toda a sua míriade de opiniões e conflitos. Como é que a gente pode trazer a sociedade para esse modelo também? Ou seja, eu entendo que esse modelo de comando e controle do Estado brasileiro, ele não casa com essa modernidade que a gente tem de trazer a sociedade para também participar dos processos autorizativos de empreendimentos, processo de fiscalização, e acho que a segurança jurídica somente vai se consolidar no Brasil a partir do momento, na minha opinião, com essa sólida participação e aprovação social. Enfim, Luciana, não sei se eu perdi alguma coisa, se deixei de falar, estou aberta a questionamentos e obrigado pela disponibilidade. Obrigada a você, Léo, foi ótimo. Eu concordo 100% com o seu discurso, só não sou tão otimista que isso vai mudar em curto prazo aí. Não sei se a experiência da pandemia vai colaborar muito com essa alteração, né? O comando e controle, a judicialização dos processos de licenciamento, a complexidade que é de lidar com isso no judiciário, né? A matéria é tão técnica. Eu acho que é por isso que as resoluções de conflitos estão ganhando cada vez mais força, sem dúvida nenhuma. A gente precisa seguir esse caminho, as coisas precisam ter um rumo diferente do que é hoje. Sou pena de cada vez mais injustiças serem cometidas e a indústria sempre, de novo, essa história do vilão, né? Mas é bem isso, é sempre o vilão e a gente enfrenta no judiciário principalmente um certo preconceito, né? Um certo não, muito preconceito. E é muito difícil de conseguir reverter essa imagem e haja trabalho, haja prova, então tudo já vem muito contra, né, o empreendedor. Então, isso é importante, sem dúvida. Eu acho que é isso, é o diálogo,
fomentar os processos de discussão entre os envolvidos, como você falou, o que a sociedade quer disso, e não esses grupos, né, específicos de interesse que ganham tanta força e fazem a voz como se aquele pleito deles. Pedro, a gente está sofrendo muito isso, né, hoje em dia, com grupos específicos aí, de oportunistas, então tudo isso é importante da gente considerar e pensar em conjunto, e como que isso pode hoje, né, conversar com as ações verdes, com a ideia aqui do painel, né, de sustentabilidade, como isso pode ser, de alguma forma, ter uma convergência. Léo, obrigada, foi muito bom te ouvir, muito bom ouvir sua experiência. A gente tem aqui algumas perguntas, eu acho que a gente não tem muito tempo para todas, já passou um pouco do nosso horário, mas se algum de vocês tiver interesse em... Eu vou ler 2, pelo menos, e quem tiver interesse em responder, pode chamar, levantar a mãozinha ou até já puxar o microfone, tá? A primeira pergunta, é da Patrícia Mendanha. Ela pergunta o que vocês entendem que a crise econômica do Covid pode dificultar a implementação de inovações em termos de sustentabilidade por conta dos desafios financeiros, né? Crise demanda investimento tecnológico e isso pode, de alguma forma, travar o desenvolvimento dessas novas ações? E como que os órgãos licenciadores, eu amplio aqui a pergunta dela, como o poder público, de uma forma geral, pode contribuir para esse cenário, para que a gente consiga esse investimento, né, que é primoroso para a tecnologia, para essas ações de sustentabilidade. Alguém de vocês se habilita? Posso? Eu botei minha mãozinha. Vamos lá, Pedro. Eu vou falar assim, 2 impressões minhas, tá? Pedro Campani aqui falando, tá? Os governos estão agindo rápido para trazer muito dinheiro para circular no mercado, tá? Então, eu acho que haverá linhas de financiamento mais baratas para investir em tecnologia e novas soluções, especialmente para essa onda de startup, essa galera nova aí querendo trazer essas soluções tecnológicas. Estou bem otimista em relação a isso. Mas vai depender também da reação econômica. Não adianta você financiar se não tiver consumo do outro lado, né? E a gente está passando por uma profunda crise de emprego aí no mundo todo, né? O Brasil também não está sendo diferente. Então, essa retomada do emprego é muito difícil, muito demorada. Então, assim, vai ter que ter muita paciência aí e principalmente segurança jurídica no cenário para a gente poder ter investidor voltando aqui para o Brasil, tá? E aí, em relação ao que os órgãos ambientais podem fazer, é umas coisas que eu venho falando, assim, os órgãos ambientais, tal, dentro dessa política do comando e controle que o Gandara bem falou aí, que está se tornando defasada, veja, por exemplo, o que custar para os órgãos ambientais, já pegar esse período da pandemia, automaticamente prorrogar todas as licenças vigentes por mais 1 ano. Isso não faz diferença nenhuma. Agora, você ia desafogar o agente ambiental lá para fazer 3 coisas nesse período, né? 1, quando ele não puder sair, se reciclar, fazer treinamentos internos lá, se reciclar com novas tecnologias, com o apoio das indústrias. 2, dar prioridade de atendimento para novos licenciamentos de ampliação de capacidade produtiva, né? E 3, o mais importante, fiscalizar quem precisa ser fiscalizado, tanto lícito quanto ilícito, entendeu? Porque os ilícitos ambientais, quem estava ilegal antes da pandemia, continua ilegal durante e vai continuar ilegal depois da pandemia. Então, assim, a gente, assim, vê muito disco no olho e esquece a trava do outro, entendeu? Assim, os órgãos ambientais precisam mudar essas culturas, gente. Assim, o órgão ambiental não é cartório, entendeu? O órgão ambiental é um órgão de gestão de política pública, entendeu? Tem que estar em campo, né? A agente ambiental tem que estar em campo trabalhando, não atrás do cartório carimbando papel e fazendo checklist de termos de referência. É isso, paro por aqui. Luciana, posso contribuir nessa? Claro, deve. Obrigado. Não, primeiro eu queria fazer um comentário aí do Leonardo, super apropriado, concordo 120% aí na questão do sistema de comando e controle, Leonardo. Você tem total razão, parece que a gente fica batendo na mesma tecla, né? Mas sempre que a gente pode ter oportunidade, a gente tem que lembrar isso, né? Só para... o direito ambiental no Brasil não é um direito ambiental blindado a mudanças, engessado, né? Muito embora apareça, né? Só para dar um exemplo, nos Estados Unidos, né? Dessa questão fora do sistema de comando e controle, né? Nos Estados Unidos, se algum tipo de atividade, né, sujeita a fiscalização e multa, essa multa de caráter ambiental ela pode ser negociada fiscal e empresas. Empresas são os advogados para negociar
a multa ambiental de uma forma absolutamente republicana, prevista nos atos normativos aí dos órgãos ambientais, né, especialmente dos estados americanos, né, de forma absolutamente, não há corrupção, de uma forma absolutamente republicana, ou seja, se negocia o valor mesmo de multa ambiental ou até obrigações de fazer, de dar, que seja. No caso também, só para continuar nos Estados Unidos, né, o que foge também ao sistema de comando e controle é essa questão, né, de uma liminar, né, as injunctions nos Estados Unidos, né, paralisar alguma atividade produtiva por uma questão ambiental. Qualquer juiz americano ele vai examinar não só a questão da ilicitude ou da irregularidade, mas também a questão do custo-benefício, né, paralisar uma atividade ou fechar uma atividade, ou parar uma linha de produção, ou proibir a comercialização de algum produto por uma questão ambiental. Então, são essas questões aí que nós precisamos, né, questões antigas, claro, mas acho que sempre a gente precisa lembrar, e muito bom você ter lembrado, viu, Leonardo? Fiquei contente de você ter lembrado. Bom, voltando aqui à questão da Patrícia, né, se a crise econômica, né, decorrente do Covid pode dificultar a implementação da inovação em termos de sustentabilidade, eu diria que sim, naturalmente, né, porque as empresas aí viveram um problema de caixa, né, um problema efetivo financeiro, né, de caixa, ou seja, não há entradas e as saídas continuavam, né, mas, por outro lado, a gente sempre tem que ver as oportunidades, né, voltando aos fatores ESG que a gente tinha colocado antes, né, os bancos hoje perguntam sim, né, e apresentam taxas de juros diferenciadas, se tem políticas, mas não só políticas e diretrizes de sustentabilidade, mas se tem ações concretas de sustentabilidade que possam ser exemplificadas num Q&A apresentado por um banco, uma instituição financeira, né, ou até em emissões de títulos aí no exterior. Se a empresa tiver a capacidade de demonstrar que realmente ela tem uma diretriz sólida e execuções, ações práticas nesse sentido, ela pode sim se habilitar a uma taxa de juros melhor, né? Essa questão também, né, questão da ESG, né, o item lá, a gente está falando muito de ambiental, mas a questão lá de governança, né, dos conselhos de administração ter membros independentes também, quanto maior o número de conselheiros independentes, melhor é visto, né, pelo mercado, né, de forma geral. Questões aí, né, de remuneração de gestores, aí não só gestores jurídicos, não muitos gestores jurídicos, mas gestores aí de plantas industriais, etc., se a remuneração está atrelada em questões aí de governança, como acidentes, etc., né, se realmente existe, se o bônus ele é sacrificado, se é acidente ali numa planta industrial, né, e por fim, a dimensão ambiental, né, que é sempre questionada aí por investidores, etc., né, onde que a empresa se situa, né, qual é o maior problema ambiental da empresa? Ela tem uma licença ambiental de funcionamento? Não, nem sempre tem, nem sempre grandes empresas têm uma licença ambiental para uma determinada atividade, funciona com base em termos de ajustamento de conduta, né? E aí vem as perguntas, né, detalhamento, mas por que o termo, qual foi o descumprimento, qual foi a ação, qual foi a compensação, né? Então, dependendo da dimensão ambiental da empresa, né, como ela olha, como ela age, também pode contribuir, sim, né, para ter um melhor resultado, não a curtíssimo prazo, não é questão de caixa, aí depende do resultado daquele ano, mas no médio prazo ela pode sim se beneficiar. Então, talvez eu seja um otimista aí, né, e defensor aí dessas práticas ESG em todos os campos, né? Eu acho que isso está sendo muito considerado. Eu acho que nós, como gestores jurídicos, aí temos um papel importante, né? Não só o aconselhamento, né? Se pode, não pode, depende, mas também de participar, sim, da estratégia das empresas no sentido de promover, né, esses padrões, esses princípios aí de ação. Era isso. Muito bom. Agora, antes de encerrar, só queria fechar com uma pergunta, e até não é tão focada no ESG em si, mas acho que vem a calhar pelo momento que a gente vive. Eu achei que essas perguntas, inclusive, iam parar em algum momento, mas elas continuam vindo de nossos clientes de uma forma geral, que é como que as empresas estão lidando hoje com o cumprimento das condicionantes, porque ainda que a gente tenha agora, né, uma certa flexibilização em alguns locais,
a dificuldade prática ainda existe, o órgão ambiental continua numa posição, óbvio, conservadora de que devem ser realizadas, né, devem ser cumpridas as obrigações das condicionantes, não importa como, mas tem que dar um jeito, e a justificativa tem que ser muito consistente, e isso ainda é muito dia a dia. Eu vejo os nossos clientes ainda sofrendo muito com essas perguntas: como justificar, como que eu vou fazer? Eu vivo hoje numa situação de crise, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como comprovar, não tenho como contratar. Queria ouvir um pouquinho de vocês, como vem sendo a realidade nesse aspecto, que a gente ainda não está no pós-pandemia, né? A gente está no durante ainda, vivendo isso, mas num momento de certa abertura. Então, é uma fase de transição. Queria ouvir de vocês. Quem se habilita? Alguém? Eu vou falar porque, para mim, assim, a gente tem aquilo que até é citado pelo Pedro, de não ter qualquer tipo de... como é que eu posso dizer? De adaptação em função da pandemia, de todas as dificuldades que tem, muito pelo contrário, né? Assim, a gente tentou até, em um caso específico, que eu me lembro de alguma condicionante que tinha uma questão até de um profissional técnico de uma empresa que a gente contratou para atender essa condicionante, e tinha uma questão de viagem, de deslocamento, de comparecer desse técnico, fazer o trabalho dele de campo mesmo, né? E que a gente argumentou isso tem como a gente diferir isso no tempo, pelo menos até que a gente tenha algum tipo de esclarecimento. E o órgão simplesmente ignorou e falou que não tinha nada a ver exatamente com essa rigidez típica, com essa, digamos, cintura dura, né? Assim, que exatamente o Tales falou a questão dos Estados Unidos, né? Do modelo mais, que eu falei, do modelo mais dialógico, de construção conjunta desses compromissos, né? Nada disso, simplesmente, o compromisso é esse, meu amigo, cumpra. É como se não houvesse, isso que eu acho interessante, né, o Estado brasileiro, né, ele trabalha numa lógica como uma realidade alternativa, como se não houvesse pandemia, como se não houvesse um caso, como se o mundo estivesse, como o mundo está errado, o Estado está certo, é um negócio me soa meio estranho, né, talvez eu que esteja errado, mas assim, eu achei esquisito, assim, sabe, no mínimo isso, assim, é uma questão que não necessitava sequer prova, você concorda? Olha, liga um rádio, liga, sei lá, abre um jornal que você vai ver, abre o Diário Oficial, abre o Diário Oficial do seu estado, que a primeira coisa da capa do Diário Oficial do seu estado fala da pandemia. Todo dia tem um ato falando que os servidores não vão... tem uma série de situações que eles não vão atender o público. Não é possível que você não está vendo isso. Como é que eu vou atender algo que você não está sendo obrigado? Né? Enfim, isso até me decepciona, digamos assim, desculpem até pelo meu desabafo, mas eu acho que na prática nada mudou nesse sentido. E como você, Luciano, só acrescentando, eu também não sou otimista para isso não, tá? Eu acho que é mais sonho e desejo do que efetivamente de realidade, todos nós. tá? E eu acho que o seu inconformismo aqui, o desabafo, vem exatamente como um resultado da sua primeira fala, né? Eu acho que o que gera muito esse tipo de posicionamento mais conservador e resistente dos órgãos ambientais, exatamente por medo, por uma situação de insegurança que eles vivem no dia a dia, o Ministério Público em cima o tempo todo, ações de improbidade por aí toda hora. Então, eu acho que é a forma deles, de certa forma, de se proteger. Eu prefiro dizer que você tem que fazer e o problema é seu, não devolve para mim esse problema, né? É um sistema que se construiu em cima disso, que é muito complicado para lidar no dia a dia, sem dúvida. Luciane, eu acho que, só para complementar, não vou tomar o tempo dos colegas, mas assim, eu acho que assim, virou um sistema que é um fim em si mesmo, na verdade. Exato. No fim das contas, não se procura mitigar riscos ambientais. No fim do dia não se busca isso, né? Eu acho que falta o nosso modelo, talvez aí pegar de jurisdições mais modernas, né? Talvez incorporar o nosso modelo de análise de risco, o modelo de análise de risco mais consistentes, que tem 50 anos que são usados com razoável ou nítido sucesso, e a gente ainda está nesse modelo do carimbo, no modelo do cartório, citado pelo Pedro e pelo Tales, né? Assim, é muito atrasado, enfim. Muito burocrático.
É isso, Léo. Obrigada. Bruno, você quer fazer aí uma última consideração? Eu só vou pegar o gancho aqui, então, do Léo para concordar com ele. Opa, achei que eu tinha posto no mudo. Com o Leonardo, para concordar com ele. Tem uma característica no Brasil que é uma certa heterogeneidade entre os diversos órgãos ambientais, né? A Braskem tem operações em diversos estados, a gente vê que é uma coisa muito diferente você lidar com o servidor em São Paulo, em Alagoas, no Rio Grande do Sul. Então, de certa forma, você acaba ajustando as suas práticas e meio que seguindo a cartilha ali de cada órgão estadual. E por que eu estou dizendo isso? Quando a pergunta é sobre dificuldades, eu tenho dificuldade de dar uma resposta genérica. A gente enfrenta situações pontuais de acordo com a realidade de cada órgão estadual desse, né? E tem até um pouco de depender do perfil da pessoa física que está ali, né? Se é uma pessoa com maior apetite de risco, vamos dizer assim, que sofre menos com essa espada na cabeça deles de Ministério Público, e outras que estão ali numa agenda totalmente defensiva e que acaba travando. Então, essa falta de padrão que a gente tem no atendimento, né, dos órgãos ambientais é bastante complicado aí no dia a dia. Sem dúvida, é uma luta diária. A gente que atua ainda com diversos estados, né, é uma discrepância realmente muito visível e muito difícil de lidar, mas não tem muito jeito. Espero que é isso. Léo, apesar de eu ter dito que eu não sou otimista, eu luto para que as coisas melhorem. Eu acho que o nosso papel é esse, né? Tentar, né, sempre que possível, criar mecanismos. Eu acho que a gente está fazendo isso agora, né? O debate é muito importante, a gente cresce, a gente aprende. E não diferente esses webinars. Então, pensando no lado positivo dessa pandemia e de toda essa conexão digital de hoje, eu acho que isso foi um grande benefício, né? Facilitou a conversa, facilitou os encontros, estão sendo mais presentes. Eu nunca vi tanto webinar, tanta reunião, então talvez isso possa contribuir um pouco, inclusive no judiciário, a gente consegue agora marcar reuniões e despachos no mesmo dia, incrível, viagens que a gente faria durante 3 dias para fazer um despacho simples. O juiz está lá agora, no outro lado da telinha, eu te ouvindo, prestando atenção em você, sem a tiazinha do café, sem o vizinho chamando. Então, eu acho que isso ajudou muito a tecnologia, tem sido favorável nesse momento, e eu acho que só para fechar com uma visão positiva, que acho que a gente teve essa grande vantagem no meio dessa confusão toda que estamos vivendo. Bom, agradeço muito, foi muito bom ter a participação de vocês, muito obrigada. Espero que esses debates continuem e que a gente marque uma próxima, agora focado mais aí nessas discussões e nas soluções de conflito. Eu acho que é isso, assim, o caminho é esse. E agradeço muito. A gente recebeu aqui alguns feedbacks de elogiando, aplausos, alguns reportes aqui direcionados para alguns de vocês. Depois eu mando. Foi um prazer. A gente estourou no tempo, mas eu acho que valeu a pena. E mais uma vez, em nome do time de escritório, em meu nome pessoal, tenho muitas relações com vocês, né, clientes próximos e amigos. Agradeço Luciana, agradeço Bichara e até uma próxima, pessoal. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, Luciana. Tchau, tchau. Obrigado a todos, um abraço aí. Fiquem em casa. Gente. A todos um abraço. Até logo.